está descarregando, em que você vem durante a semana, assim como você conecta esse celular ali na metade do dia, para poder pegar aquela carguinha para você aguentar até o final da semana. E realmente a gente vem aqui buscar a Deus, né? A gente vem aqui se encontrar com Ele, refletir aquilo que a gente já está tendo em casa também na comunhão dele. E aqui a gente expõe nossos pedidos, nossos agradecimentos, mas o culto de oração ele também envolve ação, né? Orar e agir, que é oração. E é muito interessante, irmãos, que eu meditando na Bíblia, eu entendendo o que eu poderia falar hoje, mas muitos aqui conhecem alguém, ou já conheceu alguém, ou já ouviu falar de alguém que estava no lugar errado, na hora errada, e por aquele motivo aconteceu algo ruim. Ou você mesmo já esteve no lugar errado, na hora errada, e por esse motivo aconteceu algo ruim que mudou sua vida drasticamente, ou pode também não ter mudado, mas você tem o senso, você estava no lugar errado, na hora errada. Por exemplo, lá em Londrina, lá no Paraná, onde eu fazia a prática, né, tem um mercado que é a Cidade Canção, se não me engano, né? Cidade Canção, e teve um dia, isso passou no jornal, né, em Londrina e tudo mais, teve um dia que um segurança do mercado era para ele estar trabalhando naquele dia, só que ele ligou para outro amigo dele para poder substituí-lo, pois ele iria sair esse dia, ele tinha uns compromissos, esse amigo foi lá render ele, foi lá ficar no lugar dele, que aí depois ele ia trabalhar dobrado com o amigo dele, né? E nesse dia houve um assalto e o camarada foi baleado e morreu. Olha só que coisa, não era para o camarada estar lá naquele lugar, né? Então, lugar errado na hora errada, não era nem o horário dele estar trabalhando ali, mas ele foi lá cobrir uma pessoa que pediu a ele, e ele estava no momento exato em que aconteceu a tragédia, e ele foi baleado e morreu. Isso são espécies de pessoas que são guerreiros longe da guerra. Entendeu a lógica aqui? Guerreiros eram para estar onde? Na guerra, mas estão aonde? Não estão na guerra. E isso causa consequências inimagináveis. Lá em 2 Samuel, abra sua Bíblia aí comigo, capítulo 11, verso 1, a gente vai ver a história de um guerreiro que estava longe da guerra. Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo. Prometo ser breve, mas enfático que Deus tenha falado hoje, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, vai dizer assim para a gente: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. A primeira parte do verso, ela fala assim, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, e agora a última parte do verso, Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, é muito interessante quando a gente pega aqui os dados históricos da antiguidade, a gente vê em toda a Bíblia mesmo, e até nos livros de historiadores, você vai entender como que a guerra funcionava nos tempos bíblicos, nos tempos antigos também. Não era assim. Hoje em dia, a guerra acontece porque o meu rei, o meu país, eu fico chateado com o presidente de tal país e a gente trava uma guerra fria, ou pode até ser uma guerra de verdade, igual aconteceu na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial. Mas antigamente, as guerras tinham datas marcadas. Era assim, final do ano, o nosso reino, o reino de Israel, vai invadir tal lugar, porque esse lugar aqui é o que Deus prometeu para a gente, prometeu para os nossos pais, então a gente vai invadir esses lugares. Então, ao decorrer do ano, o pai de família, que também seria um soldado ali, um soldado do povo de Israel, ele ia preparando a família dele, daqui 3 meses, daqui 6 meses, tá bom? Daqui 6 meses eu estou indo para a guerra, então me tratem bem. Façam coisas boas para mim, daqui 3 meses, está chegando perto. Ele chegava para o filho, filho, papai está indo para a guerra daqui 3 meses, ora para o seu pai, ora, por favor, intercede por mim. Então, as guerras, elas tinham esse caráter, datas marcadas. Não é à toa que o verso 1 do capítulo 11 fala aqui, fala o quê? Decorrido
um ano no tempo em que os reis iam para a guerra, ou seja, era um costume os reis irem para a guerra naquele momento. Mas o verso vem enfatizando algo. Mas no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, olha só. Se o rei Davi era um guerreiro, e eu posso falar aqui sem medo de errar, Davi foi o maior guerreiro que Israel já teve. E eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, foi também o maior rei que Israel já teve. Se ele era o maior rei, foi o maior guerreiro do povo de Israel, por que ele ficou em Jerusalém? O fato é, tinha más intenções? Não sei. Estava cansado demais para lutar? Não sei também. Será que ele estava se achando cara? Porque ele tinha conquistado muita coisa, estava com muita moral diante dos anciãos ali, diante do seu povo? Não sei. O fato é uma coisa, irmãos, que se um guerreiro ele está longe da guerra, é a mesma coisa que se ele estivesse perdendo a guerra. É a mesma coisa se ele estivesse perdendo a guerra. Sabe, teve um ano passado, se eu não me engano, teve um jogo que era a final da Libertadores, né? Entre River e Boca, a maior rivalidade do futebol argentino. E o Boca Júnior ameaçou não ir no jogo de volta se fosse ali na casa do River Plate, porque eles estavam com medo de ser agredidos, de morrerem ali, ou acontecer uma tragédia. Mas o fato é uma coisa, se eles não fossem nesse jogo e não jogassem aquele jogo, a final da Libertadores, quem ia sair campeão? O time adversário, o River Plate. Por quê? Porque eles não foram lá, eles perderam o jogo para o WO. E um guerreiro que não vai para a guerra, não se importa com a guerra, um rei que não vai para a guerra, é a mesma coisa que se não se importar, é a mesma coisa que se fosse perdida essa guerra. E olha só que interessante, irmãos, o rei Davi, ele teve 2 grandes momentos em toda a sua vida. Agora reflitam comigo nisso aqui. Ele teve 2 grandes momentos em toda a sua vida. No primeiro momento, não era para ele ir para a guerra. Você lembra lá o primeiro momento? Primeiro momento, contra o gigante Golias. Segundo momento, foi esse episódio com o feiticeiro aqui. No primeiro momento, contra o gigante Golias, não era para ele ir para a guerra, e ele foi, e ele se tornou um herói. No segundo momento, era para ele ir para a guerra, e ele não foi, e ele se tornou um vilão. Vocês estão vendo a situação, irmãos? E o texto vem falando assim, ó, e no tempo que os reis iam para a guerra, no tempo que os reis lutavam, faziam as coisas que deviam um rei fazer, Davi ficou em Jerusalém. O fato é que muitas vezes na nossa carreira, na nossa caminhada cristã, a gente decide ficar em Jerusalém. Você sabia disso? E como que a gente decide ficar em Jerusalém? Falou assim, ó, não, eu vou descansar do ancianato esse ano. Já trabalhei muito para Deus, trabalhei 10 anos como ancião da igreja, agora eu vou descansar, não vou fazer nada, não vou pegar cargo nenhum na igreja. Irmão, o céu descansa? Jesus para lá no juízo investigativo um pouquinho? Não para. O fato é que a gente quer descansar das coisas de Deus, por quê? Porque a gente é ser humano falho. A gente faz parte da igreja de Laodiceia. Esse ano eu quero só sentar na igreja. Não é assim. Lá no Rio de Janeiro tinha uma igreja lá, e isso eu conheci essa igreja, que tinha uma líder desbravadora. E essa líder, ela era tipo assim, irmãos, era sensacional. Eu acho que era a melhor líder desbravador que tinha na região da Rio Fluminense. Lá. Todo mundo gostava dela. Quando o clube ia no Campuri, os Campuris, sabe, para poder fazer as provas com ela, porque ela era diretora do clube e tudo mais, e quando o pessoal chegava para fazer a prova, e o pessoal ali que avaliava já conhecia ela, eles davam um ponto de graça assim para o clube desbravador, que ela era a diretora. Por quê? Por conta da amizade, e por ela ser muito influente ali, todos os pastores departamentais ali do clube desbravador conheciam ela, o pessoal gostava muito dela. Só que teve uma época, depois de 5 anos na frente do clube, mais ou menos 5 a 6 anos, ela falou assim, não, agora eu vou descansar. Aí teve a comissão lá, ela saiu, né? Uma luta danada, todo mundo falando, não, você não pode sair, esse ministério é seu, você nasceu para isso, esse é seu feeling, essa é sua veia, é aí que você corre legal, se você sair disso, você não vai fazer mais nada. E o
pessoal insistindo, pastores insistindo que gostavam dela, sabiam que ela era uma ótima líder, e ela no fim das contas desistiu. E assim, uma consequência foi que ela começou a sentar no banco da igreja, não teve nenhum cargo, e as coisas foram só decaindo. Vida espiritual foi decaindo, vida de oração foi decaindo, a presença no culto foi decaindo, saiu da igreja e houve um escândalo naquele bairro, porque ela começou a se envolver com um homem casado de dentro da igreja. Ou seja, por quê? Porque estava com foco errado, no momento errado, lugar errado, na hora errada. Se Deus te chamou para isso, faça isso. Não fica em Jerusalém. Davi era o rei de Israel. O rei de Israel, olha o exemplo que o rei de Israel deu. Ficou em Jerusalém num tempo em que era para estar todo mundo na guerra. Você acha que ele ia pensar em adultério se ele estivesse lá na guerra no meio de um monte de homem? Não, ele não ia pensar. Ele não ia pensar. Olha o verso 2 do capítulo 11, olha o que fala. Olha o verso 2. Em uma tarde, está vendo aí? Leia aí, ó. Em uma tarde, verso 2 do capítulo 11. Em uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Para aí, dá uma pausa aí. Um rei de Israel. Ó, que hora que a Bíblia falou que ele levantou? À tarde. Em uma tarde ele levantou do seu leito. Quando estava todo mundo na guerra, ele levantou meio-dia da sua cama. O que é isso? Você acha que na guerra, no tempo, quando ele estava lá acampando em tendas, na guerra, você acha que ele não era o primeiro a levantar como um rei, o exemplo, ia nas barracas dos soldados, dar tapa na cara dele, acorda, está na hora, vai lavar o rosto, vai escovar os dentes. Você acha que ele não fazia isso? É claro que ele fazia isso, porque ele entendia o papel dele, ali ele estava com foco, a mente não estava vazia. Só que quando ele ficou em casa, quando ele ficou em Jerusalém, tirou o cargo, tirou a credencial dele de rei, colocou de lado, ele falou: agora eu estou tranquilo, estou na minha casa. E irmãos, vamos fazer o seguinte: eu particularmente, quando eu acordo tarde, eu não consigo fazer meu devocional direito, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Posso até fazer, mas faço de qualquer jeito. Faço de qualquer jeito. E fica manco o negócio, sabe? Fica manco. Agora, quando eu tenho afazeres e tal, eu acordo ali às 5 da manhã e oro e leio a Bíblia, a coisa flui, sabe? Por quê? Porque tem um objetivo. Agora Davi estava em Jerusalém, na vida boa, sem objetivo, e estava todo mundo na guerra. E o restante do verso vem falando o que aconteceu, o fruto de sua ociosidade. Tinha um pastor que eu conheço muito que falava que um homem ocioso é um homem perigoso, porque mente vazia é oficina do quê? Do diabo. Oficina do diabo. E é isso que aconteceu com Davi aqui. E se a gente não pega nenhum cargo na igreja, se a gente não mas eu não tenho cargo, agora eu sou do diabo. Não. Trabalhe em alguma coisa. Faça do seu talento o seu ministério. Porque aí você vai estar trabalhando. Para alguma coisa você está trabalhando para Deus. Aí sim você vai ter objetivo, que é o que faltou em Davi nesse momento. E o restante do verso falou aqui, ó. Estava e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. E era ela muito formosa. Até aí tudo bem, irmãos. O que aconteceu aqui? Infelizmente, Davi, ele já matutando aquele pecado, ele anda pelo palácio real e há historiadores que dizem que quando os reis iam para a guerra, sabe? Quando eles saíam para a guerra, não só os reis, mas todos os homens saíam para a guerra, as mulheres elas se uniam, né? Para tudo, elas ficavam unidas para caso houvesse algum revés, né, na guerra e os soldados lá perdessem e viessem um ataque junto, mas elas estavam sempre unidas. Então elas faziam tudo juntas, tomavam banho, provavelmente algum rio, Betseba estava tomando banho junto com todas as mulheres. E ela não apareceu assim do nada, nua lá para ele. Não, provavelmente ele olhou todo mundo lá e falou assim: aquela lá que eu quero. Ou seja, o que o texto falou aqui? Ó? Falou assim: ó, ele estava andando pelo terraço do Palácio Real em tal hora. Provavelmente essas mulheres tinham hora para fazer essas coisas, sabe? Em que não tinha homem nenhum em Israel. Por isso essa liberdade de fazer isso. Então, mas Davi estava onde? Estava em Jerusalém. Estava em Jerusalém. E as coisas se complicaram.
Porque ele manda o servo dele chamá-la, ele vai e chama a mulher, e Davi, o verso 4 vai dizer para a gente, olha só, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Agora, irmãos, agora que é o complicado da história. A narrativa de 2 Samuel 11 aqui, ela começa a se desenrolar. E Davi cai no adultério, faz isso com aquela mulher, que o verso todo aqui, todo o capítulo, não chama ela de Betseba, chama ela de mulher. Perceba, mulher. Só no final do capítulo que ela é nomeada como Betseba, mostrando que antes Davi estava usando ela como objeto, e ela não tinha culpa de nada. Porque o que ela poderia fazer? Era o rei de Israel, ela ia negar, ele que mandava. Se ele quisesse, o que ele quisesse, ele poderia fazer. Mas o fato é que se tivesse algum homem ali no meio do povo de Israel, poderia matá-lo, poderia matar Davi. Irmãos, é interessante que as coisas se complicaram. Betseba engravida e manda chamar o rei, manda avisar o rei. E o que acontece? Daí para frente, Davi começa a matutar em sua cabeça planos para poder reverter o pecado. Muito parecido com o que a gente faz. A gente nunca assume, a gente nunca fala, eu pequei. A gente quer fazer o quê? A gente quer esconder. O negócio estraga mais e mais. Agora olha para a gente aqui. Uma aplicação primeiro. Eu falei aqui esses dias. Quando há o pecado, o inimigo de Deus, ele ajuda você a pecar, escondido, ele te dá as oportunidades, ele coloca na sua cabeça, ele fala assim: fica em Jerusalém, fica tranquilo, não precisa ir, cara, você é um grande rei, para que você vai de novo para a guerra? Deixa o pessoal, você já está com moral danado, o maior rei que Israel já teve, para que você vai para a guerra agora? Calma, fica em casa. E é passo a passo que a gente vai trilhando, que Satanás vai trilhando até chegar onde ele quer. E ele vai te ajudando. Quando você comete um pecado, ele joga aquilo tudo no ventilador. E olha só, e ele joga não só no ventilador, mas ele joga na sua cara. Ele jogou na cara de Davi. Eu vou te mostrar como que ele jogou isso na cara de Davi. Vamos ler o verso 11. O que acontece? Davi vê que Betseba engravidou e o negócio ficou difícil, porque se descobre, poderia até apedrejá-lo e matá-lo ali. Algum homem, todos eles, todo o povo poderia fazer isso mesmo, sendo rei, porque transgrediu a lei de Deus. E o verso 11 vai dizer assim, ó, Davi ele chama quem da batalha? Urias. Quem que era Urias? O marido da mulher. Estava onde? Estava na guerra, estava fazendo o trabalho que Deus pediu. O rei de Israel não estava na guerra. E o verso 11 vai falar assim, ó, respondeu Urias a Davi: Senhor, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei eu tal coisa. Ou seja, a proposta de Davi para Urias era o seguinte: vai lá, Davi, vai lá, Urias, fica lá na sua casa essa noite, eu estou te liberando para a guerra. Porque ele ia se deitar com a esposa dele e o filho ia ser de quem? Ia ser de Urias. Pronto, fim de papo, resolvido. Né? Só que aí Urias ele mostra o caráter de um homem perfeito, um homem que tem caráter, é diferente do Davi. A gente às vezes olha para a história de Urias e a gente fala assim, ó, nunca queria ser o Urias da vida. A gente vê a história de Urias e fala assim, nossa, Urias é um coitado nada, é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Olha só o que ele mostrou. Mas uma coisa eu vou falar para vocês que talvez vocês não sabiam. Lendo Patriarcas e Profetas, a gente vê que Urias não era israelita, não era judeu. Quando Saul ele vai ali na terra, ele era heteu, vocês lembram lá, a Bíblia fala isso. Quando Saul vai ali nas terras onde os pais de Urias, o povo de Urias morava, ele traz ainda Urias como criança para o povo de Israel, para ser educado aos pés da Arca da Aliança, dos ensinamentos judaicos. E Urias ali foi crescendo, entendendo quem era o Deus verdadeiro. E agora olha o contraponto que a Bíblia mostra para a gente, o que o pecado faz com o ser humano. O rei de Israel, o maior representante
Deus para aquele povo e para a humanidade na época cometeu um pecado de tamanha horrível, sabe, horrível assim, irmãos. De tamanha, como que eu posso dizer? Me ajudem aí. Foi um pecado horrível, isso é de fato, um pecado horrível. E um homem que nem era judeu entendeu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, ou seja, o rei de Israel com tamanho pecado, e um homem que nem era judeu amava o Deus de Israel. Olha o que Satanás fez para mostrar para Davi o pecado que ele estava, jogou na cara dele e falou assim: você é o rei de Israel, olha o pecado que você cometeu. Nem ele, que é gentio, fez isso. Nem ele, que é gentio, fez isso. A resposta de Urias mostra um homem de caráter, um homem que não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, um homem de Deus. Irmãos, é interessante que a solução que Davi encontra, Urias não aceita a proposta dele, e a solução que Davi encontra é o quê? Mandar Urias de volta para a guerra, colocar ele na frente de batalha, e o que acontece? Ele morre, porque colocou ele na frente de batalha, houve um cerco e Urias morre. Agora o fato, a aplicação Davi, ele quebrou um mandamento após o outro. Um mandamento após o outro. Primeiro, ele cobiçou, a gente viu lá, está nos 10 mandamentos. Depois ele adulterou, também está na lei moral de Deus. Depois ele roubou, assassinou, ou seja, uma quebra seguida da outra. Ou seja, tentando consertar uma, ele vai quebrando um ao outro, assassino e tal, adúltero e tal, o rei de Israel. Um pecado sucessivo do outro. Ele foi subindo uma escada, sabe? Tentando consertar um, caindo em outro. Tentando consertar um e caindo em outro. E é isso que o pecado faz na vida do ser humano. Você peca uma vez, Satanás te ajuda a pecar e você vai degradando, sabe? E tudo começa porque você decidiu ficar em Jerusalém. Tudo. Uma coisa simples. Não vou mais pegar cargo nenhum na igreja. Esse ano eu vou ficar de boa. E as coisas vão acontecendo. Satanás já olha, não pegou carro, vamos lá, vamos investir mais. E vai investindo. Irmãos, eu já vi muita gente falando assim, não, agora tem faculdade, agora tem isso, eu não posso fazer isso na igreja. Beleza, você tem que realmente ser sábio para medir o seu tempo. Mas você tem que estar constantemente envolvido na obra de Deus. É mais importante a sua salvação do que as coisas corriqueiras desse mundo. É claro que Satanás vai te dar um carro para você cuidar. É claro que ele vai colocar mais 3 carros lá na sua oficina para você cuidar, para não dar tempo de você chegar em casa na sexta-feira à noite e fazer o pôr do sol. É claro que ele vai fazer isso, porque isso é uma quebra atrás da outra. Que quando você vê, o seu nome não está mais nem no hall de membro da igreja, não está nem mais lá. Que é aí que você se dá conta da coisa horrível que você estava cometendo. O fato é que, segundo Samuel 11:27, vai falar que o que Davi fizera entristeceu ao Senhor, magoou o Senhor. Tudo porque ele se tornou um guerreiro longe da guerra. E muitas vezes eu e você também, nós somos guerreiros longe da guerra. Guerreiros longe da guerra, preste atenção. Vamos acordar, a gente precisa acordar, eu preciso acordar. Jesus Cristo, quando ele veio aqui nesse mundo, quando ele veio aqui nessa terra e desceu até nós, em nenhum momento ele se desvinculou do plano do Pai e do plano da salvação. Se em algum momento ele tivesse se desvinculado, ele teria pecado e não mais poderia ser um Salvador, mas precisaria de um. Não esteve longe da guerra em nenhum momento. Aprendemos com Cristo. Estar na guerra é estar sim envolvido com as coisas de Deus. É estar sim com faculdade, com emprego, envolvido na igreja. Não tem essa. A gente está vivendo num tempo onde não dá para conciliar muita coisa. A gente tem que estar do lado de Deus. Os cristãos da antiguidade, eu digo os cristãos ali pós-apostólicos, assim que os apóstolos morreram, eles não tinham esse negócio, eu vou lá trabalhar agora, depois eu volto aí para a igreja, igual que a gente faz. Não tinha isso. A vida deles integralmente era para a igreja. É isso que a gente não, que a nossa geração, que o estado da nossa igreja de Laodiceia não entendeu ainda. A gente é assim, igreja aqui, casa lá.
sabe? Isso é um pensamento grego, né? É aquele pensamento que a igreja está lá, Deus está lá e a minha casa está aqui, eu faço as minhas coisas diferentes. Os judeus, os recém-convertidos cristãos, o que eles faziam em Atos? Lê lá sobre em Atos depois. A vida deles era a igreja, tudo, eles respiravam igreja, respiravam cristianismo, vendiam tudo e davam para os pobres, vendiam tudo e investiam na igreja, viviam para a igreja. Só que aí vem uma coisa chamada supremacia papal. 1260 anos, começando em 538, terminando em 1798, que a gente chama do quê? Da Idade Média, aonde o dragão levanta a besta lá do Apocalipse e ele reformula a nossa ideia do que é cristianismo. E muitas dessas obras do dragão estão refletidas hoje na nossa vida, hoje na nossa igreja. Ou seja, são colocadas da gente pensar assim, ó, não, é a igreja aqui, vida aqui, mas não é assim. Nós devemos viver a igreja onde a gente estiver. Esse é o ministério de Deus. É estar com o carro com Ele, é estar andando com Ele, é estar falando com Ele todo o tempo, viver integralmente. Aí sim, irmão, aí vai cair a chuva serôdia e a gente vai ver Jesus voltar. Aí a gente vai ver Jesus voltar. Estava falando com o irmão Guimber. Eu sonhei esses dias atrás aí, já tive 4 sonhos com a volta de Jesus em toda a minha vida. 3 eu estava perdido. E um só, que foi aqui já em Benedito, que eu estava ansiando pela volta de Jesus, cara, estava ansiando ali. E eu entendi, nesse sonho que eu acordei, que eu vi um pouquinho da volta, eu acordei já desesperado, e eu assim, doido para dormir de novo, para poder voltar ao sonho. E não deu mais, que eu acordei, e eu vi o que é ser cristão. Eu entendi, você viver com uma esperança, é isso que a gente tem que viver, irmãos. É isso, a gente vive numa humanidade muito estranha, muito estranha. Esse estado de Laodiceia, Jesus tinha que cair a chuva serôdia logo, para que Jesus volte. Essa tem que ser a nossa esperança, para que na quarta-feira todos esses bancos fiquem cheios. É só chuva serôdia, é só chuva serôdia, é só por Deus que isso pode acontecer. Então oremos por isso, irmãos, entendendo isso, entendendo esse sermão, que nós precisamos estar na terra, precisamos estar ao lado de Cristo. Eu quero que você entoe comigo o hino 420 e fala como amigo esse Jesus é.